E aí pessoal, boa noite, hein? Acho que dessa vez eu consegui começar na hora certa, sem os problemas da última live que a gente teve. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo tranquilo aí? Tá chegando o som direitinho? O visual é só esse daí mesmo. Vocês vão ver aí a Praia do Brejão aí, uma visão gravada da gente aí. Não, não deixei o equipamento no meio da praia não. Eu tava lá com o equipamento, fiquei gravando lá um tempão. Aí guardei para mostrar para vocês, para ter um pano de fundo se movimentando, uma vez que eu não pretendo, pelo menos por enquanto, mostrar meu rosto ainda. Não é nenhum segredo, todo mundo me conhece, o pessoal que é mais curioso aí já fuçou meus canais, já me achou, mas não tem... por motivos profissionais eu ainda prefiro me manter anônimo por hora. Bom, a live hoje eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o canal e eu vou falar um pouco sobre dois temas do livro Freakonomics, que é um livro de dois economistas, um economista e um jornalista, na verdade, que tem uns temas bem bacanas que eu acho que são pertinentes aqui para o libertarianismo. Obrigado aí ao Pajé Malquisto, é isso? Elogio sincero para o rei do gado. Quem viu meu vídeo sobre lucro é bom ou ruim, entendeu a brincadeira, né? No livro, no vídeo, eu falo sobre um livro do Isaac Asimov, em que ele tem a frase que eu acho sensacional, em que ele fala que dinheiro é o único elogio sincero que existe. Você dizer que uma coisa, você elogiar o que alguém faz, é legal, lógico, é sempre um elogio, mas você quer ter garantia que o cara está elogiando de forma sincera só quando entra dinheiro na jogada. Mas, gente, qualquer elogio pra mim tá bom, tá bom? O importante é a participação de vocês aqui, a gente conversar um pouquinho sobre isso. O canal tá indo bem, eu tô muito satisfeito de estar conseguindo fazer os vídeos diários do Visão Libertária. Quando eu retomei o Visão Libertária, né, o antigo Leitura ANCAP, eu não tinha certeza se eu ia conseguir fazer todos os dias, porque realmente é um esforço grande para mim, mas felizmente eu tenho conseguido fazer isso. Um dia ou outro falha, mas a maior parte dos dias eu tô conseguindo fazer os vídeos direitinho. Então a perspectiva é isso daí, vamos continuar em frente. Amanhã saem para os patrocinadores o vídeo sobre a África, sobre a colonização da África. Se o culpado pela pobreza na África é realmente o colonialismo europeu. O vídeo sai amanhã para patrocinadores e na sexta-feira sai para o público. Thiago, obrigado pelo elogio aí. Bom, pessoal, então o segundo ponto que eu quero conversar com vocês é justamente sobre o livro Freakonomics. O livro Freakonomics é esse cara aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas é um livro escrito por um economista, o Steven Levitt, e um jornalista, Stephen J. Dubner. E a proposta do livro, ele fez muito sucesso, tá? Um livro já mais antigo, ele foi publicado em 2005, ele teve uma segunda edição, na verdade um segundo livro sobre o mesmo tema mais adiante, mas eu ainda acho que o primeiro foi o melhor dos dois. E a ideia deles foi a seguinte, basicamente o que eles queriam fazer é usar a covariância estatística para estabelecer algumas situações, alguns casos do dia a dia que fica estranho, né? Ou seja, coisas que você não percebe de cara, mas que com covariância estatística
isso permite você ter um conhecimento. Agradecer também ao Carlos Marcelo aí pelo elogio. Uma coisa importante, lembra que covariância não implica em causalidade, tá? O fato de haverem dois elementos na estatística, dois indicadores que apresentam uma covariância firme, não quer dizer necessariamente que um seja a causa de outro. Mas é uma coisa que pode levar, é uma coisa que tem uma chance de levar aquilo ali. E o primeiro tema que eles abordam no livro é justamente a questão do aborto. Eles são conhecidos por isso, inclusive. Esse livro ficou conhecido por esse argumento, né, essa informação que eles deram no livro, de que em toda a cidade americana em que o aborto foi legalizado, 20 anos depois, houve uma queda expressiva na criminalidade naquela cidade. Então, como é que eles fizeram essa estatística, essa covariância? Tem um caso famoso lá nos Estados Unidos, que é o caso de Roe versus Wade. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos no canal. Foi o caso em que a Suprema Corte julgou que os estados não poderiam proibir o aborto, e com isso várias cidades, vários estados americanos ao longo do tempo criaram leis legalizando o aborto. E o que se observou é que, como essas cidades criaram essas leis ao longo do tempo, você tinha essa correlação. Cada vez que uma cidade liberava o aborto, coisa de 20 anos depois ela experimentava uma queda da criminalidade significativa. Do ponto de vista da covariância em si, dos valores numéricos, não tem o que se questionar, tá? Isso é um fato. Eles colocaram nessa covariância também questão de cidades canadenses, cidades australianas. Então, o caso mais famoso que eles mencionam é o caso de Nova York, né? Que vocês lembram que na década de 80, Nova York era uma cidade muito perigosa, muito, muito ruim mesmo, um Rio de Janeiro da vida. E aí, em determinado momento, entrou o Rudy Giuliani, que foi um prefeito conservador lá de Nova York, que implementou aquela política da janela quebrada. A política da janela quebrada basicamente consistia em você prender o crime enquanto o crime é pequeno. Então, qualquer pequena ação criminosa que alguém fazia, quebrar uma janela, por exemplo, pichar um prédio, a pessoa já era botada em cana, já era presa, para evitar que aquela pessoa se transformasse num criminoso mais adiante. Só uma pausazinha aqui, agradecer ao Fernando, ao Fábio e ao Guilherme. Fernando, mostrar o jogo. Me manda um e-mail explicando o que você quer dizer com isso aí direitinho que a gente conversa. Bom, então, essa política da janela quebrada do Rudy Giuliani ficou muito famosa porque acharam que ela foi a responsável pela queda da criminalidade em Nova York na década de 90. Só que, na verdade, exatamente, o Broken Window, ele foi aplicado depois em outras cidades e não se observou a mesma relevância, ou seja, só funcionou naquela época em Nova York. E, curiosamente, justamente os anos 90 são 20 anos depois dos anos 70, que foi quando teve o caso de Roe versus Wade, que houve a legalização do aborto. E eles mostram essa correlação lá, eles têm os números todos lá, lógico, já teve gente que respondeu a isso, apresentando contra-argumentos, e eles aí têm papers deles, depois argumentando os contra-argumentos das outras pessoas. E lógico, como eu falei, é muito importante deixar claro, covariância não implica causalidade. O que eles provaram foi a covariância. A questão da causalidade, o que eles têm é uma teoria, que a teoria é bacana, que diz o seguinte, né? Um feto que é abortado, por definição, ele é um feto indesejado. A mãe não tem interesse naquele feto. E se ele não for abortado, ele vai nascer, evidentemente, vai ter naturalmente muito menos cuidados por parte da mãe do que um filho que tenha Alô?
Alô? Vocês estão me ouvindo? Eu tô achando que cortou aqui. Eu vou parar a mensagem para facilitar esse assunto, essa coisa. De repente pode ser que seja isso realmente. Vamos ver se sem a imagem mexendo a coisa melhora aqui. Ok, bacana. Então, como eu estava falando, o termo da covariância é bastante estabelecido, não tem muita dúvida não. A questão é justamente a causalidade, se realmente existe uma teoria para explicar isso, e a teoria que eles dão é essa, que o filho que é indesejado, ele tem uma chance muito maior de se tornar um criminoso. No que você elimina todos os filhos indesejados de uma geração naquela cidade, você tem uma experiência, uma diminuição do crime 20 anos depois, que é justamente quando essas crianças se tornariam criminosos, adultos, perigosos e coisa e tal. Ou seja, eu não tenho nenhuma observação com relação à covariância. Eu acho a tese que eles colocam uma tese um pouco forçada, não tenho certeza se é só isso. Podem ter havido outros motivos aí. Mas, enfim, eu acho legal levantar esse argumento e principalmente mostrar que esse argumento não é um argumento a favor do aborto. Isso é uma coisa muito importante. Porque no próprio livro dos caras, eles explicam que se você olhar a quantidade de fetos que foram assassinados dessa forma, ou seja, a quantidade de bebês que foram mortos através do aborto nessa cidade, e comparar isso com a quantidade de pessoas que deixaram de morrer em função da redução da criminalidade mais adiante, é um número insignificante, ou seja, o número da criminalidade, as pessoas que deixaram de morrer pela criminalidade, é absolutamente insignificante em relação ao total de bebês que foram assassinados para isso. Então é um caso clássico em que uma medida, entender o aborto como uma medida anticrime é uma besteira completa. A covariância estatística vai contra isso. O número de fetos mortos nessas cidades que se autorizou o aborto foi foi 2 ordens de grandeza maior que o número de pessoas que eventualmente sofreria um crime, né, que não sofreu devido à redução da criminalidade. Oi, Murilo. Sobre o MBL, cara, eu não sei se tem muito o que falar ali, né? Realmente, eu acho que os caras deram um movimento muito errado, fizeram um movimento muito errado ali e eles vão sofrer essas consequências. E, bom, complementando a questão do argumento lá do Levitt, então é importante notar isso. O argumento dele é um argumento utilitário, não é um argumento muito forte, aliás, não é um argumento a favor do aborto, e é um argumento utilitário. Então eu acho que esse tipo de argumento realmente é bom a gente saber, conhecer, até para discutir com outras pessoas, mas não é um argumento que seja relevante na discussão sobre o aborto do ponto de vista da ética libertária. Porque na ética libertária o que interessa realmente é a ética, não é se é melhor isso, se é pior isso, o que é melhor ou o que é pior. Isso realmente não faz diferença. Bom, um outro ponto que eu acho interessante desse livro, que eu quero comentar com vocês, antes da gente abrir para as perguntas aí, é a medição da ética. Eu vou até fazer um videozinho extra esses dias, explicando como é que eles fizeram a medição da ética. Olha só, ética, como eu já falei para vocês, ela tem um monte de definições em situações diferentes. No caso do livro ali, eles tratam ética como a capacidade da pessoa de se comportar corretamente de acordo com as regras da sociedade, mesmo não havendo punição. Ou seja, é aquela velha pergunta, você obedece à ética porque se você não obedecer você vai ser punido, ou você obedece à ética porque realmente é o correto de se fazer, é o que se espera e as pessoas éticas vão obedecer à ética mesmo que não tenha nenhuma punição nesse caso. E o resultado surpreendente desse livro é que 85% das pessoas, em média, são éticas. Ele cita o caso de uma empresa de venda de broa
em outras empresas lá em Nova York. O cara ia de manhã cedinho em várias outras empresas lá e deixava na cozinha da empresa um tabuleiro com um monte de broa, um pote de requeijão e uma caixinha dizendo, olha, pega a broa custa $1, você deposita o dólar aqui na caixinha. E ele manteve ele manteve a contabilidade disso por muitos e muitos anos. Então ele conseguiu medir quantas pessoas não pagavam essas broas que eram compradas. E impressionante como isso dava sempre em torno de 15% não pagando. Ou seja, você pega bairros pobres, bairros ricos, lugares de classe média, lugares super chiques, continuava tudo com 15% não paga. Você ia para o distrito financeiro, que tem aquele pessoal de Wall Street ali que negocia com dinheiro, coisa e tal, 15% não pagava. Tu ia para a região das docas lá do porto de Nova York, também 15% não pagava ali. Então, assim, é uma coisa muito constante. E tem uma coisa interessante que ele levantou ali, que na verdade a única correlação que ele obteve da ética com algum fator qualquer foi com o andar do prédio. Ou seja, quanto mais alto o andar do prédio, mais gente não pagava. E aí que vem a coisa curiosa, porque afinal, que diabos tem a ver o andar do prédio com a ética? Ou seja, o que isso poderia ter ligação? Como você explica isso? Mais uma vez, lembra, correlação não implica causalidade. Correlação existe, ela está lá. Agora, o que causa pessoas que moram ou que trabalham em andares mais altos serem menos honestas, serem mais desonestas, roubar mais? O Murilo está dando um aviso aí sobre a live do Bolsonaro lá no Texas, né? Vamos ver. Eu sinceramente acho que eu não sei até onde vai esse ímpeto liberal ou libertário dele real, né? No final das contas, ele faz muito mais isso como propaganda do que por convicção própria. É a minha opinião. Mas enfim, vamos ver. Tomara que ele consiga. Trasgo. Um vídeo sobre retórica para conversar com o gado. Isso é uma dificuldade realmente. Mas, cara, eu não vejo muita alternativa, não. A ideia é mostrar os argumentos e esperar que as pessoas se convençam. É aquilo que eu falei, eu acho que não tem você nem precisa convencer as pessoas, porque naturalmente a gente vai chegar lá, a gente vai migrar para uma sociedade libertária, mesmo que a gente não queira. Bom, o pessoal tá sugerindo aí pressão atmosférica, esse tipo de coisa. E aí eu vou falar o que foi a explicação que o pessoal do livro deu. Os andares mais altos, tipicamente, são ocupados pelos cargos de presidência e diretoria das empresas. Ou seja, quanto mais alto você está na hierarquia da empresa, você tende a trabalhar num andar mais alto do prédio. E aí que é a coisa curiosa, né? Que aí eles levantam, poxa, isso quer dizer então que tipicamente diretores, presidentes, alta gerência de empresas tende a ser menos honesta que o pessoal que trabalha na base da empresa lá, né? E aí vem a grande questão, por que isso? Podem ser duas coisas, pode ser a opção A. O poder corrompe. À medida que a pessoa sobe na hierarquia da empresa, ela começa a se tornar menos ética, ela começa a se corromper. Isso é uma alternativa que é ruim, lógico, mas a segunda alternativa é ainda pior, que é o que ele fala. A outra possibilidade é que apenas pessoas não éticas sobem na hierarquia da empresa. Ou seja, se você é um cara ético, você está condenado a ser para sempre ralé na empresa. Só a galera que de vez em quando dá uma escapada, quebra um pouco a ética, é que consegue subir na empresa. Enfim, as duas opções são muito ruins. E o que isso tem a ver com a gente? Como eu já expliquei para vocês, o anarcocapitalismo vai existir devido à quebra de estruturas hierárquicas grandes. Veja, eu não estou dizendo que elas vão totalmente desaparecer, sempre vai haver uma área ou outra que ainda vai existir uma estrutura hierárquica grande, com um monte de chefes, subchefes, até chegar no cara que é mandado lá embaixo. E também é verdade que pequenas estruturas hierárquicas, pequenas lojas em que o cara é um chefe que comanda as pessoas, vão existir também.
mas a tendência é que sejam estruturas muito menores do que as que existem hoje. Então, nesse sentido, a própria economia da coisa tende a favorecer a ética libertária, tende a favorecer uma visão, até pela covariância dos caras, uma visão mais ética. Bom, pessoal, isso daí é o que eu queria falar sobre isso. Eu já falei, eu vou fazer um outro videozinho um pouco mais explicando esses detalhes e coisa e tal, mas achei bacana essa colocação aqui, fazer essa colocação na live, e vou agora responder perguntas de você. O Stanley... sim, quem obedece o sinal vermelho só para não bater nos que passam no verde não é ética, é autoproteção, exatamente. Se você obedece um chamado, obedece uma regra social apenas para evitar a punição, isso não é ética, né? Isso é meramente pesar as consequências e preferir uma outra visão, preferir outra coisa. Ética, na visão que eles descrevem nesse livro, né, como eu falei, ética tem mais de uma definição. A ética, na visão desse livro, é a capacidade de você obedecer à regra social, mesmo que você não sofra nenhuma punição por isso, mesmo quando não tenha nenhuma punição. O debate com o Cogos. Olha só, eu estou conversando com ele, estou tentando marcar com ele, ele não tem respondido as últimas vezes que eu tentei falar com ele. Ele é um cara muito ocupado, tem lá toda uma agenda dele lá, então realmente eu entendo que um canal com um número grande de inscritos, fazer uma live com um canal com menos inscritos, é sempre muito mais o meu interesse do que o interesse dele. Então eu estou insistindo lá com ele, eu acho que vai sair, eu só não sei exatamente quando que vai sair. Eu vou, assim que eu tiver alguma novidade nisso, eu falo para vocês, tá? Pergunta sobre o Dostoiévski, do Crime e Castigo. Não entendi qual era a pergunta sobre Dostoiévski. Como eu virei libertário? Bem, eu já falei sobre isso. Basicamente, eu sempre fui um liberal, sempre fui a favor do Estado mínimo, e como muita gente, eu simplesmente não conhecia o libertarianismo. A visão que eu tinha é que o Estado era um mal, mas era um mal necessário. Então, pelo menos para você ter proteção, segurança, justiça, um mínimo de Estado seria algo necessário. E essa sempre foi a minha visão, até coisa de 2003, mais ou menos, quando eu conheci, através de um amigo que estava fazendo um projeto comigo, eu conheci o grupo Libertarianismo no Facebook. E comecei a conversar com o pessoal de lá, ver algumas ideias. No início achei a coisa muito estranha. Todo mundo sente um baque, né? Eu sou o primeiro a falar que eu não critico as pessoas que riem quando a gente fala anarcocapitalismo, porque eu fui um que achei uma coisa... Caramba, como assim? Eu conheci o anarquismo tradicional, proudiano, e achei, a primeira ideia que você vem, caramba, que coisa ridícula. Mas só depois, quando você começa realmente a entender do que se trata, faz muito sentido. Então, esse processo que eu passei, eu imagino que muitas pessoas passam, por isso que eu evito criticar muito essas pessoas. O máximo que eu faço é chamar de senhor bovino gadoso, porque afinal é bacana. A minha internet aqui parece que está com problema realmente. Olha, a Maria está falando sobre o Temer. Realmente, o Temer ele conseguiu, em termos de coisas concretas, um pouco mais que o Bolsonaro conseguiu. E eu já falei sobre isso até em vídeos meus do Visão Libertária, porque a questão toda é que o Bolsonaro está se recusando a entrar no esquema. E o Temer não se recusou, o Temer fez o esquema, ele deu os ministérios para todo mundo lá, e com isso ele conseguiu realmente aprovar muito mais coisas no Congresso. Se vocês querem a minha opinião, eu acho que o Bolsonaro devia fazer isso também, devia lotear os ministérios tudo lá. Cara, o governo é uma máfia mesmo, não tem jeito. Pelo menos coloca umas leis mais flexíveis lá, coloca umas leis melhores para o futuro. Mas ali, tentar controlar os mafiosos ali do Congresso sem dar dinheiro, eu acho que o Bolsonaro não vai conseguir não, vamos ver.
O Murilo está perguntando se a gente já abriu mão das cidadanias. Você sabe que existe a possibilidade de você abrir mão da cidadania brasileira, né? Isso é uma possibilidade legal que você pode fazer. Infelizmente isso não ajuda em nada, porque o governo brasileiro continua cobrando imposto do mesmo jeito. Então, eu acho que seria uma excelente ideia. Se você pudesse, tipo assim, abrir mão da cidadania e parar de pagar imposto, eu acho lindo, não tem problema nenhum. Aqui no Brasil é possível isso, em vários outros países também é possível abrir mão da cidadania. A questão toda é que você não tem benefício nenhum nisso. Se você pudesse fazer isso e não pagar mais imposto, acho lindo. Essa questão de quem grita fogo no cinema, eu falei sobre isso no meu vídeo sobre liberdade de expressão. Eu analisei todas as possibilidades lá. A pessoa que grita fogo no cinema com a intenção de machucar as pessoas, ela certamente está cometendo uma fraude, porque ela está dando uma notícia falsa. Ela não pode ser limitada no seu direito de liberdade de expressão, ninguém pode, mas eventualmente ela pode ser obrigada a indenizar alguém que tenha vindo a ter um prejuízo em virtude desse falso comunicado que ela fez. Lá no meu livro, no meu vídeo sobre liberdade de expressão, tem lá cada caso, injúria, difamação, todas essas situações eu passo por cada um, por cada caso desse, sobre a visão libertária dele. Não, eu não assisto animes. Meu filho gosta muito. Eu já tentei ver, mas eu, sinceramente, não é minha coisa. Não gostei muito, não. Tem alguma vantagem de abrir mão da cidadania? Olha, só tem se você vai fazer o processo para obter a cidadania de um outro país. Em algumas situações você tem vantagem de se fazer isso. Se não me engano, nos Estados Unidos você consegue pagar menos impostos se você abrir mão da cidadania. Mas daí você tem uma série de outros problemas. Você não pode tirar passaporte, daí você não consegue ir para outros países, esse tipo de coisa. Aqui no Brasil não tem vantagem nenhuma. Em alguns países você pode ter alguma vantagem tributária, mas mesmo assim é uma vantagem pequena e no final das contas não justifica. Olha, o Bruno está fazendo uma pergunta bem interessante acerca de você dizer que imposto é roubo, que o Estado é uma máfia, esse tipo de coisa. Se isso pode ter alguma consequência criminal. Olha, em tese, alguém poderia imputar isso no crime de... Fugiu o nome aqui agora. Quando você faz propaganda de crime, quando você faz... Enfim, tem uma figura penal que é quando você diz que, poxa, que determinado crime é uma coisa legal, você está fazendo uma apologia ao crime. Apologia ao crime, em tese, você poderia ser enquadrado nisso. Porém, já existe jurisprudência que, até em doutrinas jurídicas, imposto é o que eles chamam da personificação me falhou o nome aqui agora também. Enfim, eles dizem que imposto é mesmo uma coisa muito ruim. Então, alguém dizer que imposto é roubo, ele não está pregando um crime por si só, está apenas dando a opinião dele. Então, assim, você dizer imposto é roubo, eu acho que não tem risco. O risco é muito pequeno, é a sua opinião, você está dizendo que imposto é uma coisa ruim, você tem direito de dar a sua opinião. Quando você fala que todos deveríamos sonegar, já é um pouco mais questionável, o cara pode achar que você está fazendo apologia do crime de sonegação, mas mesmo aí eu acho que não tem grandes riscos não, tá? Da mesma forma dizer que o Estado é uma máfia. Quando você diz que uma determinada pessoa é um mafioso, você pode estar também cometendo uma calúnia. Então, por exemplo, se você disser que o Rodrigo Maia é um mafioso, todo mundo sabe que ele é, mas se você te falar isso explicitamente em público, em tese você pode estar incorrendo num crime de calúnia. Se o Rodrigo Maia resolver te processar, você pode realmente perder uma grana.
Figuras públicas, tipicamente, não conseguem ir muito longe nesse tipo de coisa, principalmente políticos, porque é uma visão que existe na doutrina que, olha, no momento que você se candidatou para ser candidato a eleições, realmente você está abrindo mão desse nível de proteção à sua honra, né? Então, realmente, eu não creio que tenha nenhum problema nesse sentido, não. Não, a minha foto é minha mesmo, tá? Na verdade, dizem que eu pareço muito com o meu primo, o Ivan Turguniev, que é o cara que escreveu Pais e Filhos, né? Um autor russo. Dizem que eu sou muito parecido com ele, mas é lógico que a foto é minha mesmo. Eu não poderia usar a foto de outra pessoa porque iria contra as regras do YouTube e do Facebook. Se eu vou lançar uma criptomoeda algum dia. Não, eu não tenho essa pretensão por hora. Eu nem sabia que o EPA tinha lançado alguma criptomoeda. Eu acho que para lançar uma criptomoeda, só se você realmente tem algum propósito bacana, eu não vejo por que ficar criando criptomoedas à torta e direito aí. Se eu acho que o Brasil vai conseguir crescer via liberalismo. Olha, o Brasil cresceu um desafio enorme, tá? Porque é aquilo que eu falei, eu até falei nesse último vídeo, né? O Brasil é um submarino. Ele pode até flutuar de vez em quando, mas foi feito para afundar, não tem jeito não, não se iludam. O máximo que a gente pode esperar é que, se realmente o Paulo Guedes conseguir implementar umas regras mais libertárias aí, a gente vai conseguir flutuar por um tempo, vai estar bem na fita aí, vamos melhorar a economia por um tempo, mas fatalmente mais dia menos dia vai voltar governo socialista aqui no Brasil, não tem jeito, o pessoal aqui adora isso. E quando voltar vai ser a mesma coisa, vão fazer uma bonança igual o Lula fez, de distribuir dinheiro à vontade para todo mundo, crédito à vontade, e logo em seguida cai tudo na mesma coisa, cai na crise, como sempre é padrão nesses casos. Então, isso que eu imagino que vai ser o que vai acontecer aqui no Brasil por mais algum tempo, até realmente você ter o fim do Estado, até o Estado realmente acabar. Artigo 16 da Lei 7170. Olha só, artigo 16 da Lei 7170, que é a lei de crimes contra a segurança nacional. Detalhe que é de dezembro de 83, ou seja, a gente está falando de lei de pleno período da ditadura. Não, da ditadura não, a ditadura foi até 82, então 83 foi logo depois da ditadura. Então vamos lá, artigo 16, deixa eu aumentar aqui para vocês verem o que é aqui o artigo. Integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo mudança do regime vigente ou do Estado de Direito por meios violentos ou com emprego de grave ameaça. Ou seja, basicamente, se você tem uma organização como o MST, em tese você está fazendo aí, ou um partido comunista da vida que quer implementar um novo regime por meios violentos, em tese isso é um crime. A pena é reclusão de 1 a 5 anos, o que quer dizer que não é uma pena muito grave, tá? Ou seja, de 1 a 4 anos, isso vira fatalmente cesta básica, então não quer dizer nada. Na pior hipótese de você fazer alguma coisa que realmente vá ter uma gravidade maior, pode chegar a 5 anos, que talvez você tenha que cumprir alguma pena em regime aberto. Agora, veja,
mudança de regime vigente por meios violentos ou com emprego de grave ameaça. Eu vejo que existem até anarcocapitalistas que pregam, de certa forma, o brutalismo, ou seja, você realmente derrubar o Estado com o uso da força, usar bomba, usar meios violentos para isso. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu acredito que, por mais que você faça uma milícia muito forte, você jamais vai ter condição de derrubar o Estado. O que eu acredito é que o Estado vai cair sozinho. Vai cair devido à questão econômica, como eu já expliquei em alguns outros vídeos. Ah, o Cláudio está lembrando que o governo Figueiredo foi até 85. Tem razão, ou seja, foi ainda da época da ditadura, eu lembrei certo. Eu fiz confusão em 82, 85, nessa época aí realmente estava no finalzinho da ditadura, né? Não foi do período pior da ditadura, mas ainda estávamos nela. Certamente isso daqui é mais light que o AI-5. Se você pegar o texto do AI-5, eu acho que ainda tem aqui em algum lugar. Isso é uma dica, quem quiser pesquisar a legislação, o Planalto, o site planalto.gov.br, quem estuda direito já sabe disso, tá? Porque isso você pega direto nas aulas de direito. Mas o site do Planalto ele mantém todas as leis de todos os tempos do Brasil, então é a festa dos juspositivistas, todos os rabiscos que alguém algum dia fez aqui no Brasil você acha nesse site do Planalto. É só você fazer a busca no Google colocando Planalto no final que aparece a lei. Esse aqui é o famoso ato institucional número 5, que foi o grosso da ditadura, como eu expliquei lá no meu vídeo sobre a ditadura, né? E basicamente tem aqui as coisas mais... Foi o pior caso da ditadura. E basicamente ele tem aqui a questão de fechar o Congresso, né? Então tem aqui o artigo 2º, o presidente pode decretar o recesso do Congresso ou Assembleias Legislativas, ele pode suspender direitos políticos, então ele podia simplesmente tirar qualquer deputado, qualquer senador, suspender direitos políticos. Eu acho que a pior parte é a questão do habeas corpus aqui. Está em algum lugar aqui que... Olha isso aqui, excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional. Ou seja, se os caras fizessem qualquer coisa, você não podia questionar na justiça o que foi feito. Olha que absurdo. Realmente é o auge da ditadura no Brasil, foi esse artigo aqui, que lógico não está mais vigente, já caiu, mas é importante aí vocês entenderem esse contexto. O pessoal às vezes comenta isso, ou seja, mas o Estado também vai se apropriar da tecnologia, ele também vai usar tecnologia para melhorar a arrecadação, né? Alguém até comentou que o Estado vai acabar também criando uma criptomoeda que ele regulamenta ela toda e acaba já cobrando imposto automaticamente nessa moeda. Mas o motivo que eu expliquei lá no meu vídeo é que você tem custo dos dois lados. Realmente, o custo do Estado também diminui com a tecnologia. A questão é que o custo das pessoas normais cai muito mais do que o custo de hierarquias. Então você acaba realmente tendo uma diminuição. O Glauber está colocando uma questão aqui. O que é, do ponto de vista ético, você usar técnicas para driblar, burlar controles de grandes empresas? Por exemplo, evitar banimentos nas redes sociais. Olha só, realmente, quando você escolhe usar o YouTube ou usar o Facebook,
você, em tese, está fazendo um contrato com essa empresa. E é direito da empresa impor as regras dela para fazer isso. A questão toda é a seguinte, eu entendo que o limite do proprietário sobre algo é expulsar quem está de fora ou fazer qualquer penalidade explícita ali naquele contrato. Então, eu, por exemplo, volta e meia, uso subterfúgios para burlar os controles do YouTube. E vejo outras pessoas que fazem isso também no Facebook, em outros atos. Eu entendo que, se eu for pego por isso e o YouTube me cancelar minha inscrição, cancelar meu contrato, eles estão no direito deles. Eu estou meramente explorando os limites desse contrato. Porque, como todo contrato, vai um grau de entendimento crítico, de entendimento do motivo daquela legislação. Por exemplo, vou dar um caso clássico para ficar mais fácil de entender. Volta e meia, em vídeos meus, quando eu vou usar a palavra motorista ou a palavra taxista, na verdade eu estou falando sobre os regimes da Alemanha e da Itália na época da Segunda Guerra. Se eu falar o nome desses regimes, existe um risco muito grande do YouTube me demonetizar o vídeo, mas eu entendo que a motivação por trás dessa regra é porque ele não quer nenhum canal fazendo apologia do motorista ou do fascista. Ups, lá se foi. Do motorista ou do taxista. Então, a ideia por trás da regra é essa. Eu não estou desrespeitando a ideia da regra. Eu estou desrespeitando ou fugindo do contorno da regra, porque é uma forma de eu burlar o mecanismo automático que eles têm para isso. Eu tenho certeza que em nenhum vídeo meu eu faço apologia desses regimes que foram absurdos realmente, mas realmente eu estou dentro do sentido esperado da regra. Eu não estou fazendo apologia dessas coisas, eu só estou evitando a inteligência artificial barata deles lá, que sinceramente não é inteligência artificial porque é muito primária, mas que filtra esse tipo de coisa. Tem alguns xingamentos, alguns temas. Por exemplo, eu percebi que usar o termo Roe versus Wade leva à demonetização do vídeo. Ou seja, qualquer assunto referente a aborto leva à demonetização do vídeo. Não tem como evitar esse vídeo, eu já falei sobre isso em vários pontos, então se o YouTube conseguir demonetizar, talvez não tenha tanto problema, já estou meio conformado. Mas repara que esse vídeo ao vivo eu não vou colocar as legendas dele, porque isso é um outro risco que eu corro toda vez. Eu coloco legenda em todos os meus vídeos. E quando você tem a legenda, o YouTube, o mecanismo dele é muito mais sensível, porque ele consegue entender a legenda. É muito mais fácil para ele entender o texto do que entender a voz. Então, eu imagino que... porque eu sou um falante de português, talvez para o pessoal que fala inglês seja a mesma coisa, mas o português dele, o translate do português dele ainda não é tão avançado assim. Uma possível nova crise mundial nos aproxima ou afasta do Ancapistan? Olha, eu já falei que eu acho que a grande crise que vai vir, ela vai vir como consequência das pessoas usando criptomoedas e fugindo do Estado. Então, se surgir uma crise agora, que é uma crise devido ao baixo crescimento da China, a esse tipo de coisa, ou a insegurança no Golfo Pérsico, esse tipo de coisa, não vai ter grande influência para a gente, ou seja, vai ficar mais ou menos na mesma. O que vai acontecer é, à medida que o tempo for passando, naturalmente mais pessoas vão começar a usar criptomoedas para várias coisas, para reserva de valor, para se esconder do fisco mesmo, por um monte de motivos. E com isso você ganha realmente isenção. E cada vez que você usa criptomoedas, você está tirando a possibilidade do Estado te tributar. O que vai acontecer? Vai ser um ciclo de retroalimentação. Cada vez mais o Estado consegue tributar uma quantidade menor das transações econômicas. Isso força ele a tributar mais a moeda física dele, o papelzinho colorido dele lá, o real. No que ele tributa mais o real, isso acaba levando a mais pessoas
buscarem um abrigo nas moedas criptográficas. Então, eu sei que é difícil de ver esse momento agora, porque ainda é muito marginal o número de pessoas que usa criptomoedas. Mas a tendência disso é subir exponencialmente, ou seja, no início vai ser muito pouco mesmo, muito pouca gente adotando. Mas devagarzinho, cada vez mais gente adotando isso, cada vez mais gente curiosa sobre isso. E a tendência é, em algum momento, realmente você ter um ponto que você vai ter a quebra do governo. Ou seja, cada vez mais ele não consegue tributar, ele tenta tributar aquela pequena quantidade de pessoas que ainda usa real, e cada vez mais isso só faz as pessoas irem para a criptomoeda. Então eu acho que não. Uma crise mundial nesse momento, respondendo aí ao Malheiros também, uma crise mundial nesse momento não ajuda nem atrapalha o anarcocapitalismo, é indiferente para a gente, porque nesse momento, se tiver algum prejuízo do governo, ele ainda vai conseguir jogar esse custo em cima do pessoal dos bovinos gadosos, aí, em cima do gado em geral. Então não tem jeito, você ainda vai ter, isso não vai ajudar no nosso objetivo, mas fatalmente isso virá em algum momento. Em algum momento você vai perceber isso acontecendo, mas vai ser uma crise mundial e vai contar justamente com esse fator que eu mencionei, que é o uso muito maior de criptomoedas. Pois é, a língua morta tem essas vantagens. A gente consegue ainda fugir um pouco da censura do YouTube em função disso. Aliás, uma coisa importante, eu vi um vídeo no YouTube hoje mostrando como a censura do YouTube é fundamentalmente diferente nos Estados Unidos do resto do mundo. Parece que lá eles estão sendo muito pressionados com aquele negócio da eleição do Trump, coisa e tal. E eles estão realmente usando um tipo de censura muito maior. Deixa eu ver se eu localizo o vídeo do cara que eu vi hoje. Falando sobre isso. Cadê o vídeo do cara? Que coisa, não tá aparecendo pra mim aqui. Será que derrubaram o vídeo do cara? Não duvido nada, hein? Porque ele estava justamente mostrando como a censura lá nos Estados Unidos é muito diferente da censura no resto do mundo. Não tô achando o vídeo do cara aqui não. Depois eu vou procurar com calma, mas eu acho que o YouTube tirou o vídeo do cara, hein? Ele estava justamente mostrando essa diferença entre a censura do YouTube lá nos Estados Unidos e no resto do mundo. Ele mostrando que lá o trending do YouTube basicamente muito maior em mídia tradicional, os canais tradicionais de lá, em relação a youtubers pé no chão, a galera ralé que produz vídeo para o YouTube. Então, isso não acontecia no Canadá, por exemplo. Só nos Estados Unidos que acontecia isso. Então, realmente... Então, só acontecia lá esse tipo de coisa. A maioria das criptos são rastreáveis, é verdade. Mas tem criptos que não são rastreáveis. E a Monero, por exemplo, tem um algoritmo de não ligabilidade muito forte também. E também você sempre tem aquela opção daquele redistribuidor da Dark Web, né, que é uma forma de você burlar isso. É um mecanismo que você tem na Dark Web, um determinado serviço que é prestado, que você quer transferir dinheiro para outras pessoas, você transfere para uma conta específica desse serviço, com a informação de para quem que esse dinheiro tem que ir. E centenas de pessoas fazem isso todo dia, e eles fazem um embaralhamento desses bitcoins de forma que
vai dinheiro de outra pessoa para quem você ia mandar, o seu dinheiro vai para outra pessoa sem ligação nenhuma uma com a outra. Então torna muito difícil, eventualmente, um governo rastrear esse tipo de coisa. Mas o melhor realmente são criptomoedas que têm a proteção contra a rastreabilidade. Isso é possível sim. E lembra que mesmo o Bitcoin ele tem rastreabilidade até a sua carteira. Então, se você tratar apenas em Bitcoins, você em momento algum transferir isso para reais usando, por exemplo, o mercado Bitcoin ou uma outra dessas empresas de conversão aí, se você trabalhar direto em Bitcoin, receber Bitcoin, enviar Bitcoin naquela sua carteira, em tese não tem como ligarem aquela carteira a você. O Kogos vai candidatar a um cargo político em 2022, é isso? Sobre secessão, Fábio, eu fiz um vídeo sobre isso, você pode procurar lá no canal. Tem o vídeo Secessão ajuda o anarcocapitalismo. Veja, eu não tenho problemas com a minha identidade, tá? Nada do que eu faço aqui, eu estou respondendo ao John, nada do que eu faço aqui é ilegal, então eu respondo por tudo que eu estou falando aqui. Eu uso um pseudônimo meramente para evitar o famoso print de tela. Ou seja, o meu medo é que alguém tire um print screen de uma tela minha com alguma opinião minha fora do contexto, até porque já fizeram isso. Na época que eu comentava nesses grupos libertários com o meu próprio nome, alguém tirou um print screen lá de uma frase minha totalmente solta do contexto e saiu publicando para um monte de gente. É justamente o que eu percebi, que é um risco isso do ponto de vista comercial, porque mais dia menos dia isso vai cair em algum cliente meu, em alguma pessoa com quem eu tenho relacionamento comercial, e pode se tornar um problema para mim. Então eu prefiro manter a minha identidade secreta, mas assim, não como eu falei, eu não me escondo muito, eu me escondo só um pouquinho. Quem correr atrás vai descobrir, vai ver todas as minhas informações, eu não tenho problema com isso. Série Society da Netflix. Eu não conheço essa série. Vou até procurar para ver do que se trata. Eu acho que realmente é interessante. Tem uma série muito boa que eu estou acompanhando todo domingo, que é a Chernobyl. Já até falei isso no Visão Libertária. Realmente muito bem feita a série sobre o acidente lá de Chernobyl. Mas assim, trazendo todo aquele peso do Estado, dos políticos, né? Tudo é um jogo político ali, todo mundo querendo se livrar da culpa, né? Porque realmente aconteceu uma coisa trágica lá. E realmente... E realmente foi um caso bacana. A história é muito bem contada, tá? Assim, a história como eles fizeram o seriado tá muito bacana. Eu acho que tá no terceiro episódio, que saiu domingo passado. Sai todo domingo. É na HBO, mas lógico, tem no Torrent também. Ah, já saiu o quarto episódio? Ah, bacana, eu vou até procurar. Eu tava vendo o terceiro. Ah, eu sei porque que eu acho que sai no domingo. Porque eu entrava na HBO Go pra ver o Game of Thrones e aí acabava vendo Chernobyl antes. É possível que saia em outro dia realmente. Aliás, o único motivo pelo qual eu ainda não cancelei o meu HBO Go é justamente por causa da Chernobyl. Eles foram muito espertos com isso. Eu não tenho um vídeo sobre como usar o blockchain ou a rede com privacidade, mas realmente é uma coisa que seria interessante. Como usar a Dark Web, esse tipo de coisa. Tem alguns vídeos interessantes na internet, viu? Tem alguns vídeos muito interessantes que explicam como é que é o processo na Dark Web, os vários mercados que tem lá, como que é a forma correta de você comprar as coisas e coisa e tal. E o que eles falam é que funciona. Tá? Eu não sei, eu nunca experimentei. Se tiver alguém da Polícia Federal aí, eu jamais comprei nada na Dark Web, mas é bem interessante, você consegue encontrar vídeos na internet explicando como é que faz isso, e olha, funciona, viu? E eu não estou falando que funciona nos Estados Unidos, Europa, não. Tem gente que diz que funciona Rio de Janeiro, São Paulo, você compra as coisas, chega.
Então realmente é impressionante. Inclusive muito eficiente esses mercados na Dark Web. Bom, deixa eu ver o que mais que a gente pergunta aqui. Gente, eu não costumo passar de 1 hora nas minhas lives, tá? Porque eu acho que 1 hora de live é coisa demais. Eu mesmo não gosto de ver lives com mais de 1 hora. Então, eu só avisando vocês que eu vou ver mais algumas perguntas aqui, mas daqui a pouquinho a gente já vai estar encerrando essa live. Agradeço aí a participação de todo mundo. Eu tô vendo o caso aqui do cara lá do botijão de gás em Paquetá. Que absurdo isso, né, cara? Realmente, essa história de querer regulamentar as coisas mais menorzinhas ali acaba só gerando atraso para todo mundo. Realmente é um absurdo completo. Esse caso é que em Paquetá, aqui no Rio, né? O Paquetá é uma ilha que fica no meio da Baía de Guanabara e parece que o cara levava botijão de gás para vender lá. E proibiram, porque é proibido, isso é transporte de produto perigoso, o cara não podia fazer isso. Só que detalhe, não tem ninguém que fazia isso, então agora o pessoal de Paquetá tá sem gás, assim, essas coisas de Estado que, nossa senhora. Quando eu vou dar desconto nas canecas da lojinha? Eu podia fazer isso, né? Realmente eu podia fazer um negócio desse. A questão é que a ideia da lojinha é justamente assim, é vocês ajudarem o canal, entendeu? E eu dou um brindezinho. Eu sei que é caro lá, tá caro mesmo. Mas a ideia é essa, né? Mas de repente eu podia realmente tentar dar uma descontada lá. Vamos ver o que eu posso fazer. Educação no Brasil nunca dará certo porque é negócio e não ensino. Ah, para, né? Para a educação dar certo é quando é negócio, pô. Esse negócio de dizer que educação é um direito, serviços não são direitos. Não existe nenhum serviço que seja direito, porque, por motivo óbvio, eu imagino que o Murilo tá de brincadeira aqui com a gente. Por motivo óbvio, se é serviço, é o trabalho de outra pessoa. Se é trabalho de outra pessoa, você tem que pagar essa pessoa. Não tem como você dizer que isso é um direito. Sobre o Trump e a Huawei, eu já fiz um Visão Libertária sobre isso, já cantei essa pedra, já falei que isso daí é um dos problemas que estão surgindo por aí. É um dos problemas que vão vir aí pela frente dessa briga do Trump com a China. Particularmente no momento, o que afeta só é que eu sinceramente ficaria com o pé atrás antes de comprar celulares da Huawei. Mas isso daí pode ter realmente outras implicações mais sérias aí mais pra frente. Ah, legal. O canal Resumo de Livros. Obrigado pelo elogio aí. E, gente, eu recomendo o canal dele. Realmente é muito bacana. Se você quiser depois fazer um collab, fazer alguma coisa junto, a gente conversa, tá? Me manda um e-mail lá no ancapsu@gmail. Eu acho muito bacana essa ideia de você ter os livros sobre anarcocapitalismo e libertários. Isso é um negócio bem bacana mesmo. Então, galera, fica a dica aí, ó. Resumo de livros, o link do canal do cara tá aí no chat, é só dar uma experimentada lá. Elon Musk, Starlink, eu já falei sobre isso em Visão Libertária também, o pessoal não tá assistindo o jornalzinho todo dia, hein? Realmente é uma coisa muito bacana, ou seja, eu fico me perguntando como é que vai ser isso em cima da China. Eu realmente não sei como vai ser, porque a ideia do Starlink, do Elon Musk, ele vai botar um monte, acho que são 40 mil satélites no total, em cima do globo terrestre inteiro, de forma que ele vai vender um serviço de internet de qualquer lugar do globo. Você vai estar no meio da floresta amazônica, no meio do nada, onde não tem nenhum provedor, nenhuma torre de celular, nada, e você vai conseguir acesso à internet. Primeira coisa que eu vejo disso é que eu não sei mais o que as companhias telefônicas vão fazer, porque eu já falo mais pelo telefone no WhatsApp do que no telefone normal mesmo. Então, no momento que você tiver internet em todos os pontos do planeta, sem precisar, ou pagando um serviço só, sem precisar pagar serviço,
Eu sinceramente eu não sei o que as empresas telefônicas vão vender. Mas a minha preocupação maior é como é que vai ser na China, porque na China o governo de lá gosta daquele negócio de firewall, não gosta do pessoal ter acesso à internet, e o pessoal lá tem umas armas, né? Então assim, não é uma coisa absurda imaginar que se os satélites do Musk começarem a atrapalhar os planos dos chineses, não é difícil imaginar os chineses chutando lá, dando uns tirinhos nos satélites do Musk. Eu não sei o que vai acontecer, não sei qual é o plano do Musk com relação à China. Mas realmente eu fico curioso de entender isso. Ah, pessoas andam em ônibus com pneus carecas e o acidente do cara do avião lá. Cara, eu descobri esse cantor nesse acidente, infelizmente. É uma pena, é uma tristeza isso. Olha, a questão que eu vejo nesse ponto de regulamentação versus liberdade, né, é o ponto liberdade versus segurança. Tem o meu vídeo que eu explico isso em detalhes lá. Que é lógico que existem medidas que você pode tomar para aumentar a sua segurança. O que eu acho um absurdo é haver uma entidade externa que impõe isso a você. Porque toda medida de redução de risco implica em um custo. E você pode querer se arriscar mais. Ou seja, não há por que deixar as pessoas escolherem o nível de risco que elas querem correr. Eu acho que não deveria haver regulamentação nenhuma, apenas informação. A pessoa vai saber que, olha, você está andando nesse avião aqui, tem o risco X desse avião cair. Você está comprando esse risco, ótimo. Isso é sempre melhor em relação à norma estatal, que é rígida e raramente serve alguma coisa. Norma estatal é feita muito mais com o objetivo de arrecadar dinheiro do que realmente de proteger alguém de alguma coisa. Pessoal, eu vou agradecer a vocês. Como eu falei, eu não vou passar de 1 hora aqui na minha live. Agradeço a todo mundo que participou. Peço desculpas pela conexão aí. Parece que realmente o meu provedor resolveu me sacanear. Ele costuma ser melhor, tá? Eu não costumo ter problema com a internet aqui. Mas por algum motivo, realmente, hoje parece que não foi um dos melhores dias dele. Então eu vou encerrar a live por aqui. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.